E aí, tudo bem? Chega aí, vem assistir um vídeo aqui comigo. Eu vou comentando aqui, você vai comentando aqui, combinado? E esse vídeo aqui é polêmico, porque chama-se Neurociência e Alta Performance e tem 4 milhões de visualizações. Vamos tentar entender por quê. Eu vou pegar só um trechinho, tá? Mas interessante a gente pensar o que faz as pessoas, né, darem relevância para determinados conteúdos. Vem comigo aqui. E algumas coisas, a forma de colocar ou a forma de explicar trouxe só mais luz com as novas descobertas, ok? Preparados? Quem aqui Você acha está que o cérebro é preparado? incrível? Eu acho que o Quem acha cérebro é que o incrível. cérebro é fantástico? Não precisa ser só para apoiar a minha profissão, não. Vocês acham que o cérebro é fantástico? Eu acho o cérebro incrível. O nosso cérebro é capaz de fazer algumas coisas que a gente nem imagina. Eu concordo. Vai. Eu sempre esqueço de perguntar para onde eu aponto, é para lá, né? Você sabia que você tem, em média, 86 bilhões de neurônios? Boa. E se eu te falar que os neurônios não são as células mais abundantes do seu cérebro? Do Ah, com contrário, são certeza as não. menos abundantes. A gente acha que o cérebro só tem neurônios, mas existem outras células que são extremamente importantes para que tudo isso aconteça, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Mas se fossem só os neurônios, uau, que quantidade incrível! 86 bilhões de neurônios é a média destas células no cérebro de alguém adulto. A criança nasce com muito mais neurônios do que isso, sabia? Por volta dos 4 anos de idade, ela vem perdendo neurônios. Uma ressalvinha rápida, tá? Não é com 4 anos que começa esse processo que ela vai comentar, não. Já no primeiro ano de vida já começa a ter. Por volta dos 4 anos de idade, acontece uma poda significativa de neurônios no cérebro, muitos morrem. E você fala assim, ai que horror! Quem aqui aprendeu na escola? Ah, eu acho que eu sei. Acho que eu sei, tem um truquezinho aqui, porque que esse vídeo é muito bem assistido. Porque ela meio que se coloca no lugar das pessoas que estão assistindo e faz essa coisa, ai que horror, tará, ai, porque faz uma coisa meio, né, meio, não sei nem como explicar isso, mas uma ignorância compartilhada, assim, uma coisa, né, ai que horror, morreu o neurônio e tal, porque depois ela vai surpreender e dizer que tudo bem morrer neurônio. Vamos lá. Que a gente nasce com uma quantidade de neurônios e que a gente tem que fazer de tudo para não perder, porque neurônio perdido jamais recuperado. A gente não aprendeu isso na escola? Que a gente perde neurônio e não é possível o surgimento de novos neurônios no cérebro de adulto? Aprendemos ou não aprendemos? A gente já viu que essa história não é bem assim. É. Então, agora ela começa a andar num terreno, uma areia movediça aqui, né, vamos ver o que que ela vai dizer sobre novos neurônios no cérebro, vem. A morte neuronal durante o nosso desenvolvimento é importantíssima. Porque o que a gente sabe hoje, gente, não vou dar uma aula de neurociência para vocês não dormirem, tá? Mas algumas informações são muito interessantes. A quantidade de neurônios que nós nascemos deixa as conexões entre esses neurônios muito limitada. Lógico, porque ainda não desenvolveu, mas também porque não tem espaço para o desenvolvimento. Gente, eu já começo a pensar em umas coisas aqui, assim, eu penso enquanto eu falo, sabe? Então, neurônios precisam morrer para que os que vão sobreviver tenham espaço para que possam expandir os seus prolongamentos. Porque lembra que o neurônio comunica com o outro? É tanto que a gente chama. Gente, da onde ela tirou essa ideia de que o problema é espaço? De verdade, cara, não é problema espaço, até porque a densidade dos diferentes tecidos é completamente distinta. Se você pegar, por exemplo, o cerebelo, que tem 69 bi de neurônio, ele está num espaço muito menor do que os 20 bi de neurônio que tem no córtex, que estão espalhados. Então, definitivamente não é essa a razão, viu, minha querida? Acho que você acabou de pensar isso agora e deu errado. De rede neuronal. Então, por exemplo, para eu fazer esse movimento com a mão, existe uma sequência, uma rede de neurônios muito específica para fazer isso. Se eu fizer isso, é outra.
Se eu fizer assim, já é outra. Existe uma rede específica para cada coisinha. Então, é como se eu pudesse dizer assim, claro, Ó, essa explicação, ela até é bem, né, re reproduzida e tal, mas é justamente ela que, todo o trabalho do Miguel no Nicoleles vem questionando, de que você teria que ter uma rede específica para cada coisa. Na verdade, as circunstâncias fariam com que uma mesma rede pudesse fazer 2 coisas diferentes. estou usando de forma hipotética, o neurônio 1 que precisa conectar com o neurônio 3, que vai conectar com 586, com 1.038, para que eu possa fazer isso. Entendem isso? Não. Entendo porque está errado, mas tudo bem. Esta conexão não é possível se neurônios não morrerem. Então, a perda é necessária para o desenvolvimento cerebral. É assim, não é isso, é outra coisa, que é o seguinte: na verdade, os circuitos neuronais vão se formando, e aqueles que se formam e são utilizados, portanto, né, trazem algum recurso no processamento, se mantêm. E aqueles que não são usados, simplesmente morrem. Não é que morrem, que ai, morrem. Na verdade, eles simplesmente, por se desligarem da rede, eles não recebem estímulos suficientes para manterem o metabolismo. Isso leva eles à apoptose, que é a morte natural dos neurônios, né? Agora, o ponto aqui interessante é que ela está invertendo as coisas. Ela está dizendo, tem que morrer para desenvolver. E o jogo é um pouco diferente. Desenvolve e quem não estiver no jogo morre, né? Então isso me dá a sensação de que ela ouviu o galo cantar e inventou a explicação. Posso já começar a aplicar umas coisas para a nossa vida assim, de outras áreas, tal? Posso, eu gosto disso. Gente, nós precisamos, em muitos momentos da vida, passar por perdas para que a gente possa se Ah, Fê. Começou o momento autoajuda. Então o cérebro te inspira a você passar por perdas para que pelo amor de Santo desenvolver. Antônio. Para de encarar as suas perdas só como algo muito prejudicial. Algumas perdas, elas são necessárias para o nosso desenvolvimento, é assim ou não é? Como a maturidade chega? Com os desafios da vida. Esse é o truque mais, usado, que é a produção das fake news. Como é que se produz uma fake news? Você pega uma verdade, né, pega uma verdade e interpreta ela à luz do que você está querendo defender. E como tem um fundo de verdade na história, você se deixa levar por isso. E na verdade ela não está ensinando neurociência, né, ela não está falando sobre cérebro, ela está pegando umas coisinhas de cérebro que ela sabe, para ficar dando lição de autoajuda nas pessoas. E é por isso que o vídeo dela tem tantas visualizações. Não é de neurociência o vídeo dela, é de autoajuda. Como nós descobrimos que somos fortes? Quando somos desafiados com as dificuldades, não é assim? Enquanto tudo está bem, a gente acha que não daria conta de uma situação extrema. Mas nós descobrimos que somos capazes, inclusive, de sobreviver à morte de alguém que a gente ama. Gente, que extrapolada sensacional. Eu não sei se eu vou dar conta desse vídeo mais um pouquinho não, hein. Tô tentando. Somos ou não somos? Então, algumas perdas são necessárias para a nossa maturidade, para que elas cheguem na nossa vida. Que lição No nosso profunda. cérebro é exatamente isso. É impossível acontecer uma maturidade cerebral sem uma perda significativa de neurônios. Mas não é porque a perda dói. Veja a analogia que ela está fazendo, que horror, né. Porque ela está dizendo: "As perdas na vida te fazem amadurecer, porque as perdas doem e você aprende com elas". Mas ela faz uma correlação com o cérebro que não é verdade, né, porque a perda no desenvolvimento cerebral, na verdade, é o caminho natural. Por quê? E aí que tá o ponto interessante que ela nem chegou perto, porque toda a biologia é redundante, né. Você sabe disso, toda a biologia exagera. Quando você pega uma árvore frutífera, que ela começa a dar flor para dar fruto, aparece um monte de pequenos frutinhos, mas nem todos eles vão se desenvolver em frutos, porque só aqueles que têm maior chance de desenvolvimento é que irão pegar a energia, né, metabólica, a água, tudo que a árvore tem para produzir o fruto. Se a árvore tivesse que fazer todos aqueles frutos, ela não ia dar conta. Mas, justamente por essa abundância, aumenta a chance dela fazer bons frutos, porque com esta abundância, ela tem mais recursos para produzir o melhor fruto.
Com abundância de neurônios, você tem mais recursos para produzir os melhores circuitos. E então, a analogia que ela fez, ela disse assim: olha, faz parte perder, mas perder dói. E porque dói é que você amadurece. Uma analogia ridícula, ridícula. Para que as Vai. conexões entre aqueles que sobrevivem possam acontecer da forma mais eficiente possível. Ok? Entenderam isso? Comecem a olhar para as perdas de vocês de uma forma um pouquinho diferente, Cara, isso é o suprassumo da autoajuda. tá? Outra informação muito importante sobre o Hum, cérebro. vai. Eu adoro colocar isso. É tanto que eu coloquei isso no meu primeiro livro, A Neurociência da Felicidade. Eu quero que você. Ah, ele está um pouquinho cortado. Eu acho que a tela é menor do que o slide. Então eu vou começar e vocês começam a ler do inglês. De acordo com uma pesquisa de uma universidade, aí já começa o texto, tá? Inglesa. Leiam comigo. Não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. Eu vou deixar ela contar esse caso que eu quero ver a explicação que ela vai dar. Vamos nessa. Daí a gente para de assistir esse vídeo, que é demais, não? A única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Seu cérebro é fantástico ou não é? Não é incrível? Então comece a acreditar que o seu cérebro é incrível. Independente da sua idade, comece a acreditar que você pode melhorar a performance do seu cérebro. Sabe aquela ideia assim? Ai, na minha idade, não, eu não posso voltar a estudar, não, eu não sou capaz, não. Sem dúvida nenhuma que, dependendo da nossa idade e das histórias que já passamos, nós vamos enfrentar um pouquinho mais de dificuldades do que uma criança. Eu vejo a minha filhinha de 4 anos de idade, que fala inglês sem nunca ter ido à escola, só não corrige a mãe porque senão vai ajoelhar no milho, né? Mas com sotaque perfeito, uma riqueza de vocabulário, ela não vai à escola. Convive mais com brasileiros, mesmo a gente morando lá. E com o inglês tão perfeito que eu falo assim, de onde essa criança aprendeu? Porque ela tem uma condição, sem dúvida nenhuma, de aprender com um pouco mais de facilidade alguns conteúdos do que nós que somos adultos. Mas No caso específico da linguagem, a coisa, o buraco é mais embaixo, né? Porque você vai aprender a linguagem porque você pega a lógica da formação da linguagem no uso. E ela não tem sotaque, porque ela não tem a língua materna tão robustamente instalada a ponto de atrapalhar a segunda língua, como é o caso de um adulto quando aprende uma segunda língua. E aí ela aproveitou, né, e contou o quão fantástica a filha dela é, porque ela precisa, obviamente, contar uma vantagenzinha, falar que ela mora nos Estados Unidos. Esse tipo de abordagem é muito conhecida, né? é possível sim desafiar o seu cérebro para você ir além daquele lugar que você se encontra hoje, ok? E isso é importante por quê? Porque nós precisamos sair do comodismo cerebral. Nós estamos assim, ai não, não é para mim, meu tempo já passou. Quando eu escuto alguém falar assim, olha, não, meu tempo, por exemplo, de fazer uma graduação já passou. Algumas pessoas não pensam assim? Eu sempre faço uma pergunta. Você acredita que 4 anos da sua vida passarão? Acredito, passarão. Você escolhe como chegará lá depois desses 4 anos. Não, gente, não é vídeo de neurociência, eu não vou tomar o tempo de vocês com isso mais não. Isso é vídeo de autoajuda e ela fica usando neurociência para vender autoajuda. Você fica esperto, porque isso acontece direto nas redes sociais. A pessoa quer, na verdade, catequizar você a pensar como ela pensa, né? E usar um monte de frases feitas e botar a neurociência como justificativa para isso. No final das contas, ela nem explicou por que que aprende, por que que não aprende. Eu não vou ter paciência para ver tudo isso, não, nem você, né? Deixa para lá. Próximo.